O nosso convidado de hoje ele tem doutorado, então é professor, doutor Aristóteles Guilliot de Miranda. O Aristóteles formou um ano antes de mim, em 77, na Universidade Federal do Pará. Ele é especialista, segundo ele está aposentado, em cirurgia vascular, que ele fez no Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Ele tem mestrado em letras e ele tem doutorado em biologia, professor doutor. Ele tem 5 livros sobre história da medicina, junto com o Zé Maria Abreu Júnior, que também já veio aqui, e ele está lançando um novo livro, Páginas, a História da Medicina em Belém. Páginas, a História da Medicina em Belém. Tá? E eu vou perguntar para ele onde é que a gente adquire o livro, mas, Aristóteles, primeiro, super obrigado por estar aqui, né? De vez em quando eu lembro dos nossos plantões na Clínica Anchieta. Sim, bons tempos e velhos tempos. Bons tempos e velhos tempos. Que bom. É que lá tinha uma sala que a gente reunia e conversava. Na antessala do centro cirúrgico, era o local da chacrinha. Era muito legal mesmo. Eu lembro de lá, lembro Paulo Azevedo no final de tarde, batendo papo com a gente. Que legal. Bons tempos mesmo. Ei, Ari, bem, eu vou te chamar de Ari pela intimidade. Sim. Ari, de que é que trata este novo livro? Porque você sabe tudo, então... Este livro, ele trata, são artigos que trata, digamos assim, de pessoas ou fatos que eram desconhecidos ou pouco conhecidos, né? Eventos, situações que a gente considera como à margem da história oficial. Isso é mega importante. No mundo atual, com as pesquisas todas, o pessoal está modificando a história, né? A história oficial, né? E me fala uma coisa, que assuntos tu destacaria desse livro agora? Olha, nós, em termos gerais, assim, você tem questões de gênero, você tem questões de raça, você tem a memória ou o esquecimento de fatos, mas essa questão de raça e de gênero, eu acho que são as mais fortes. E era um assunto tabu, né? Ninguém falava disso. Eu não diria que era um assunto tabu. Por desconhecimento dessas pessoas, é que não se falava. Certo. Né? Mas eu acho que a nossa contribuição vai ser importante para que essas pessoas se tornem conhecidas. Puxa, isso é importante mesmo. Tu sabe que nós que vivemos isso, quantas pessoas se destacaram na área, em todas as áreas da área da ciência, e às vezes ninguém comenta, ninguém sabe, né? Isso é um fato que na história, os especialistas, eu não sou historiador, eu sempre falo, em respeito aos historiadores, que eu sou um pesquisador. Certo. E na história tem uma parte que fala da história vista de baixo. E que serve para focalizar esses eventos, essas pessoas que não são vistas pela história oficial. Já que você falou em raça, quem foi o primeiro médico negro formado no Pará? Pois foi o Dr. Roberto Monteiro Lopes Rodrigues Guimarães. Isso foi uma história interessante, porque em visita ao museu da universidade, nós vimos um quadro de formatura que tinha um médico negro, um formando negro, de 1928. 1928? Fizemos as contas, os primeiros médicos saem em 24. E a gente tinha a informação, sabia quem tinha sido os médicos que saíram depois desses de 24. Antes do Roberto. E chegamos à conclusão que o Roberto era o primeiro médico negro. Teve destaque, se falou, ou teve... Não, imagina, naquele tempo não tinha essa discussão, muito embora ele venha de famílias, tanto pela parte materna quanto pela parte paterna,
de uma elite, vamos dizer assim, negra, de origem do Recife, com participação importante na luta pela igualdade racial, e que tem ramos, a família tem ramos aqui em Belém. O desembargador Aguinaldo Monteiro Lopes era parente dele, e tem ramo em Manaus também. Eri, todo mundo fala da Maria do Carmo e da Betina. A Betina, eu vou até te contar uma história rápida. Quem não tem história com a Betina? Eu fui monitor da Betina, e a Betina foi minha madrinha de casamento, tá? Minha madrinha de casamento. 2, 3 anos depois, eu morava em São Paulo e teve um congresso no Rio, e eu encontrei com a Betina, em Recife. Encontrei com a professora Betina, ela falou assim: meu filho, o que você faz na vida? Eu disse: professor, eu fui para São Paulo, passei na residência, lá na Escola Paulista, depois eu fui para o Dante Pazanese, e eu vou voltar ano que vem para Belém, assim que eu terminar. Ela olhou e disse: você passou na prova, residência, tudo legal? Eu disse: tudo legal, professor, tudo legal, mas tem até bolsa, tinha direito à moradia e tudo mais. Aí ela disse: então, você vai em Belém antes do fim do ano, que eu vou arrumar uma bolsa para você fazer mestrado. Você não vai voltar. E eu preciso de gente com formação acadêmica em Belém. Então foi ela que... Aí eu vim aqui, ela e o Camilo Viana foram comigo lá na universidade, porque eu era só um médico, eu não era professor. Ela e o Camilo Viana que intercederam direto. Na época o Ronaldo Araújo era pró-reitor de pós-graduação, ele achava que não, porque eu não era professor da universidade. Houve uma intercessão bem grande do Camilo Viana e da Betina para eu ganhar bolsa para fazer a carreira acadêmica, que depois deu tudo certo. Interessante. Eu sempre cito essa história porque é ela que percebeu, sabe, aquela coisa. Quando eu voltei para Belém, em 94, eu fiz carreira acadêmica. Na universidade, só quem tinha doutorado era eu e o João Paulo Mendes, o reitor do CESUPA. Éramos só nós dois. Aí o MEC chegou aqui, isso é uma história que eu preciso te contar. O MEC chegou aqui em 96, o diretor do Centro de Ciências Médicas era o Zusa Clautal, e queria fechar o curso da UEPA e da Federal de Medicina, porque não tinham professores com doutorado, com formação acadêmica. Tinha o CB, que todo mundo tinha mestrado e doutorado, os alunos saíram do CB, iam para Medicina, só tinha eu e o João Paulo. E a UEPA não tinha ninguém. E aí foi um auê, foi quando nós criamos um mestrado interinstitucional com a Escola Paulista, mas isso depois eu te conto, porque saiu por... Me fala da Maria do Carmo e da Betina, já que todo mundo conhece. A Maria do Carmo é também um caso interessante, porque ela forma 2 anos depois da Betina. E teve um evento da Sociedade de Cardiologia, onde a Betina foi homenageada e foi citada como a primeira cardiologista. E aí ela disse: não, a primeira cardiologista foi a doutora Maria do Carmo. E, claro, a gente veio saber disso depois. Mas nas pesquisas e tudo encontramos a Maria do Carmo, encontramos algumas histórias. Ela traz o primeiro eletrocardiógrafo para cá. Na verdade, a lenda diz que ela ganhou esse eletrocardiógrafo, instala na Santa Casa, e aí fica aquela questão: mas por que ela não foi ser professora na faculdade? Ela trabalhava na Santa Casa, convivia com os alunos e tudo. Ela teve uma participação política muito forte. Ela fazia parte do Partido Comunista e tudo, e com certeza isso deve ter influenciado negativamente para que ela fosse aceita no curso de medicina. Naquela época já era um sufoco. Nessa conversa de super informação sobre a história da medicina na nossa região, com o meu amigo Aristóteles Guilliot de Miranda. Esse Guilliot é de quem, Aristóteles? É francês. Meu avô era francês, mas nascido no Caribe, numa ilha chamada Guadeloupe. Isso é importante. Um dia a gente discute isso aí, porque o meu tataravô também, tá? Meu tataravô também. Me fala uma coisa.
A Maria do Carmo Sarmento de Carvalho, você estava falando dela, falou que ela era do Partido Comunista, e o que mais além disso? Ela, Em que anos estamos, hein, Ari? ela forma em 37. 37. A Betina forma em 35. Né? A Betina faz clínica médica. A própria cardiologia era uma coisa muito incipiente como especialidade, principalmente como método diagnóstico. Certo. Para você ter uma ideia, você fazia um eletrocardiograma, ele era fotografado. O traçado do eletro era fotografado, era mandado revelar no Rio, provavelmente. Né? E ela publica um primeiro trabalho sobre eletrocardiograma na revista do Acadêmico, que era uma revista do diretório acadêmico da faculdade. Certo. É o que a gente tem de registro como um primeiro trabalho registrado de um registro eletrocardiográfico. Da nossa região. Sim. Muito interessante. E a Betina? A Betina fez aquele gênero de comportamento, digamos assim, tradicional, reconhecido. Betina tem um lado religioso, ela era professora de catecismo, né? Então, a Betina seria aquela mulher ideal para ser professora, porque ela não tinha atividade política. Não se discute a competência. Eu fui aluno da professora Betina também. Nós também. Né? Pois é. E, assim, o que nós vemos de diferente, a Maria do Carmo teve carreira, foi de consultório, como cardiologista e tudo. A única diferença, ou talvez a diferença fundamental, era essa participação política que a Maria do Carmo tinha e que a Betina não tinha. Certo. Isso deve tê-la prejudicado, digamos assim, como na carreira médica. Quem foram os primeiros médicos assim da nossa região que tiveram destaque? Eu não diria propriamente destaque se você for considerar o evento histórico. Né? Em 1924 formam os 4 primeiros médicos de uma turma que entrou em 19 com cerca de 50 médicos. Tem uma série de informações. A faculdade era paga, era uma faculdade, se chamavam faculdades livres, porque só havia 2 escolas oficiais, 3 no caso, na época que a faculdade aqui abre, e ela era paga. E tudo era pago, as provas e tudo mais. Então, isso gerava realmente digamos assim, um perfil econômico. E as provas, você ia fazendo as provas, fazia agora, fazia depois, então muita gente acabou ficando, independente de ser reprovado ou não, acabou ficando, se atrasando, digamos assim, como a gente pode citar o caso da Olga. Ela entra em 19, teoricamente ela sairia em 24, mas ela só sai em 29. 10 anos lá dentro. 10 anos. E me fala uma coisa, qual foi o número da nossa faculdade em termos de Brasil? Ela é a 8ª. 8ª. Então, Tem uma discussão com a de Recife e, na verdade, eu sempre me confundo. 7ª, 8ª, em função da de Recife. Certo. Não tem assim... É o tipo da discussão inócua, porque a de Recife ela é fundada em 15, mas ela só passa a funcionar depois. Se nós formos ver essa questão da fundação, nós tivemos um documento, uma lei estadual que criava uma faculdade de Medicina, Direito e Engenharia ainda pelo Parque de Carvalho, que não saiu do papel, 1889, 98. Então, se for por essa questão de data, nós estamos bem lá para trás. Com certeza, 1898. Tem uma lei do Parque de Carvalho que cria... Ele era o governador. Era o governador. Cria as faculdades de Medicina, Direito e Engenharia. E não saiu do papel. Interessante isso também. Essas informações, conversar contigo é muito bom, que a gente fica... E tu sabe que história é tudo, né? É o começo de tudo. Sim. Qualquer argumento tem que ter... Para você entender o presente, para você entender o futuro, você tem que conhecer o passado. Com certeza. Com certeza. Eu queria saber de ti, quem era o Ramon Carrilho
que era ministro da Argentina, que acabou aqui em Belém. Que história é essa? Esse é outro famoso quem que a gente descobriu. Por acaso, o nome, uma citação que ele tinha fundado a Faculdade de Medicina, e nós sabíamos que não. E fomos atrás de saber quem era esse Ramon Carrilho. Bom, ele foi ministro da Saúde do Perón. O Perón criou um cargo equivalente ao de ministro da Saúde, que não havia lá. Ele, se a gente relacionar com o SUS, a ideia do SUS brasileiro, ele foi o inventor do SUS argentino. E ele fazia neurocirurgia, faz curso na Europa, vai para os Estados Unidos. E quando ele está nos Estados Unidos, o Perón cai. E ele cai junto com o Perón. Certo. E ficou, digamos assim, desamparado. A única coisa que conseguiram para ele foi ele ser médico de uma empresa americana que estava iniciando seus trabalhos aqui no Pará. E ele vem para cá, as descrições, os relatos que a gente tem, que o local onde ele trabalhava era uma viagem de 2 dias de barco, e então a gente supõe que tenha sido no Amapá, que na época ainda era Pará. Certo. Mas ele morava aqui em Belém, e hipertenso, obeso, sem se cuidar direito e tudo, ele acaba morrendo aqui em Belém e morre no Hospital da Aeronáutica, onde ele tinha uma certa... Não chegamos à conclusão dessa relação dele com a aeronáutica, com o Hospital da Aeronáutica. Ele morre no Hospital da Aeronáutica em 56 e o corpo não pôde ser levado de volta para a Argentina porque ele continuava no índice. O peronista continuava no índice. Ele só o corpo só retorna para a Argentina em 72. É uma pessoa importante porque tem histórias dele atuando na Santa Casa, ele não é aceito pela faculdade. Tem uma série de questões que a gente só supõe. Certo. Mas ele formou um discípulo aqui, que é o Dr. Semi Jordi, que acabou como titular da neurologia da Escola Paulista, se eu não me engano. Ele foi pupilo, digamos assim, do Ramon Carrilho, que chegou a atender nos porões da Santa Casa. Muito interessante isso aí. Essa é mais uma das histórias que a gente levanta. Isso me fez lembrar de nós dos porões da Santa Casa. Sim. Muita história. Eu ainda fazia aqueles cursos do Camilo Viana nas férias. Sim, da Enfermaria São Francisco. Da Enfermaria São Francisco. Tu sabe que depois que eu voltei de São Paulo, eu pedi para ele ser uma espécie de patrono. Eu ainda fiz um curso acho que foi o último, 30º, qualquer coisa. Aqueles cursos da Enfermaria São Francisco, eles ainda estão por ser avaliados historicamente. Está no radar, vamos ver. Tá. Eu tenho um bocado de coisa disso, tá? Vamos te procurar. Porque o professor Camilo mandava te anotar tudo, né? Ele tem um trabalho interessante que nós encontramos, feito pela doutora Edith Seligman, que era do grupo. O termo é nucifera terapia, se eu não me engano, que é o uso da água de coco intravenosa para tratamento de urgência, de desidratação, essas coisas assim. A gente tem essa separata. Da época do Camilo. Sim, era o grupo de clínica que havia lá, capitaneado pelo Afonso Rodrigues, e que o Camilo fez parte e depois teve a sua carreira solo. E Magno e Silva? O Antônio Magno e Silva foi dessa turma dos primeiros médicos. Originalmente ele era dentista, mas no dia 9 de janeiro de 1919, na reunião da congregação da Faculdade de Odontologia, ele levanta a ideia de se criar um curso de medicina, uma faculdade de medicina. Óbvio que essa ideia não saiu daquele dia. Se a gente levar em consideração que em 18 teve a gripe espanhola, as condições de saneamento eram bem piores, ou talvez equivalentes às de hoje, digamos assim. Então tem todo um contexto histórico, epidemiológico, inclusive eu trabalhei sobre isso na minha tese, que culmina com a Faculdade de Medicina. Certo. E ele
faz parte, ele era diretor da Faculdade de Direito e ele vai ser aluno do curso de Medicina. Da Faculdade de Odontologia. De Odontologia, desculpa. E vai ser ele vai ser aluno do curso da Faculdade de Medicina. Então, sai o Bianor Penhalber, sai um grego chamado Hipólito Carelli e sai o Honorato Filgueiras, que se tornou famoso como professor de português, mas era médico também, advogado e médico. A gente precisa conversar mais sobre essas coisas. É muito... E o J.A. Magalhães, quem é que foi? J.A. de Magalhães foi um português que veio adolescente para o Brasil, já tinha parentes aqui, aporta na Bahia, estuda, faz farmácia, vem trabalhar em Manaus, ainda era a época do dinheiro da borracha, depois ele volta para a Bahia, faz medicina, volta para Manaus, entra no corpo consular português, vai ser cônsul de Portugal em Manaus, depois é cônsul de Portugal em Belém, instala a radiologia na Beneficente Portuguesa. Ele tem uma vida bem rica, tanto dentro da medicina quanto como cidadão. Puxa vida, assim. Importante isso também. E me fala do primeiro Congresso Amazônico. O Congresso Médico Amazônico é considerado o primeiro congresso, em termos gerais, em Belém. Houve um primeiro congresso de médicos do interior, em janeiro de 1939, e talvez isso tenha sido o pontapé inicial. A médico cirúrgica e a... Médicos do interior. Um congresso de médicos do interior. De médicos do interior para trabalhar com os médicos que trabalhavam no interior, digamos assim, seria uma espécie de uma atualização. E a médico cirúrgica, nesse ano, ia fazer 25 anos. E foi proposto que se fizesse um congresso para comemorar os 25 anos da Sociedade Médica Cirúrgica. Então foi um evento importante, além dos participantes e das não participantes, muita gente foi convidada e tudo mais, dizia que vinha, mas não vieram. Mas tivemos eventos importantes. E o resultado, o tema central era a alimentação e a correlação da alimentação com a saúde, que resultou na criação de um departamento de alimentação que teve uma sede que foi construída no terreno da Santa Casa, que mais tarde virou o pronto-socorro municipal que nós trabalhamos lá como acadêmicos. Com certeza. Aquilo ali, primitivamente, foi o Departamento de Alimentação da Prefeitura. Passou para a Fundação CESP, no tempo da guerra, depois voltou para a Prefeitura e quando nós estivemos por lá era o pronto-socorro. Hoje está totalmente modificado o prédio, com certeza, mas tem esse lado histórico para ser lembrado. Com certeza. Um dia a gente ainda vai conversar aqui sobre o pronto-socorro, tá? Vamos lá. Isso me dá saudade. Os meus chefes foram o Humberto Maradei e o Vitor Moutinho. Nós éramos da mesma equipe. Com certeza. Só que tinha uma equipe que trabalhava de manhã, uma equipe que trabalhava à tarde e revezava o domingo à noite. Né? Era isso mesmo. Era no domingo. É a mesma equipe. Vitor Moutinho e Humberto Maradei. Que bom mesmo. Meu amigo, chegamos no fim. Então, dedica o programa, que isso fica a teu critério. Mas essa coisa de dedicar o programa, eu não me preparei para isso. Mas eu acho que é importante a gente dedicar para quem trabalha, para quem batalha, para quem acredita nisso, nessa pesquisa, na história da medicina, no resgate, num trabalho sério. É o meu amigo José Maria de Abreu Júnior. José Maria de Abreu Júnior. De Castro Abreu Júnior. Dedico a ele. Deixa eu ler. José Maria de Castro Abreu Júnior. Isso. Ele é o autor, junto com o Ari, de praticamente professor de patologia. Livros, né? Tem uma disciplina de História da Medicina no curso de Medicina, que, como era uma disciplina optativa e houve uma mudança no currículo, as disciplinas optativas acabaram. Infelizmente, essa disciplina vai acabar, o que é uma pena. A gente podia colocar um pedacinho dela em cada disciplina, que isso é muito importante. São poucas as faculdades que têm, mas tem faculdades tradicionais, como a Faculdade de Belo Horizonte, ela federal, ela mantém. Mas são coisas da vida, do currículo. Não, agora que o pessoal está resgatando toda
essa nossa parte histórica da medicina, isso é importante. Sim, Vamos espero que os conversar sobre dirigentes isso. nos ouçam, nos vejam Não, e vamos pensem conversar. no assunto. Vamos conversar sobre isso também.